Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição 3 do dia 18 de julho de 2021. Neste terceiro trimestre, as nossas lições bíblicas estão com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista da nossa lição é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. Nós vamos para a nossa lição 3, Acabe e o profeta Elias. Antes de iniciarmos aqui o comentário, quero te pedir, se você está aqui pela primeira vez, que você se inscreva no meu canal. Se você gostou desta aula, que você curta e compartilhe a palavra de Deus com quem você conhece aí. Amém? Embaixo aí também há um sininho, se você acioná-lo, todas as vezes que eu postar novos conteúdos, você será informado. Nesse trimestre, eu estou dividindo as minhas lições em duas postagens. Hoje farei uma introdução, comentarei o tópico 1. E amanhã, tópicos 2 e 3 e conclusão. Amém? Então vamos à nossa lição 3, Acabe e o profeta Elias. O texto áudio diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Aqui ainda no início da nossa lição, temos aqui 6 textos, um para cada dia da semana, que compõe a sua leitura diária aí, onde você pode fazer o seu devocional e se preparar para a lição de número 3, que acontecerá no dia que você estiver aí reunido na sua escola bíblica dominical com a sua família. É neste dia que acontece a sua escola dominical, a qual você pode participar com aquilo que você estudou, trazer aqui algum complemento e também tirar suas dúvidas. Amém? Vá à escola dominical e leve seus filhos. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, capítulos 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículos 17 ao 21. No primeiro texto aqui, vai fazer uma apresentação de Acabe, vai dizer que ele é filho de Onri, nem sei se é assim que pronuncia, e fala que ele começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa. Então Asa já estava reinando há 38 anos quando ele iniciou o seu reinado. Asa reinou sobre o reino do sul 41 anos. Então ele reinou no 38º ano. Então ele pegou um pouco do reinado de Asa lá do outro lado e de Josafá. Inclusive, uma filha de Acabe, a única filha, vai se casar com o filho de Josafá, que é o rei que vem após Asa, filho de Asa. Então haverá aí uma mistura aí dos dois povos, não é? Embora ambos sejam povos de Deus, vai haver o casamento de uma filha de um rei ímpio, filha de Jezabel, com um filho de Josafá. E vai trazer muitos problemas, depois nós poderemos comentar. E a palavra de Deus diz que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. É importante lembrar aqui que quando inicia falando de Acabe na palavra de Deus, que ele fez mal ao Senhor mais do que todos que foram antes dele, esta mesma frase é dita quando seu pai sobe ao poder. A palavra de Deus diz que o pai dele, Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos que foram antes dele. 1 Reis 16, 25. E diz também que ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades.
E quando Acabe toma o reinado e vai apresentar ele, fala a mesma coisa. E diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, até mesmo seu pai. Então, Jeroboão é o primeiro rei, vai até Acabe, que é o sétimo. Então, tudo que esses reis fizeram de mal, Acabe fez pior. É isso que registra a palavra de Deus. Lá no versículo 31, ainda diz que sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Ele serviu a Baal. Servir aqui é adorar, é colocá-lo como rei, é fazer a sua vontade, e ainda encurvou-se diante dele, levantando um altar para Baal em Samaria, onde tinha uma casa ao Deus da mulher dele, que a mulher dele trouxe para o reinado. Ainda fez bosques, e a palavra de Deus diz que ele fez muito mais para irritar o Senhor. Lá no versículo 34 fala de outra coisa que aconteceu no reinado dele, sob permissão dele, diz a palavra de Deus. E em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Jericó era uma cidade sob maldição que Josué lançara em Josué 6:26, que quem edificasse essa cidade novamente perderia seus filhos, morreria. E a palavra de Deus diz lá, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo a Segupe, seu último, pôs as suas portas. Então, durante a construção, a edificação de Jericó, este homem, Iel, perdeu 2 filhos, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué. Isso para mostrar a decadência a que esse rei chegou. Pegar uma cidade que estava sob maldição, que Deus renegara, e edificá-la novamente. Nós percebemos também o grande declínio espiritual e moral que estava este homem, é quando lá no 1 Reis 18, quando Elias volta, ele pergunta: és tu o perturbador de Israel? Ele chamou um profeta de Deus, que todo israelita tinha que respeitar e honrar, como perturbador. Um perturbado como ele, não é terrível? Chamar um homem de Deus como Elias de perturbador, não é? Já já nós vamos falar um pouquinho dele lá no tópico 2, deste grande homem de Deus que entra aí no cenário para trazer uma palavra de juízo contra o povo, não é? Para que eles se voltassem para Deus. Nesta lição, meus irmãos, ela traz muitas mensagens para nós que somos estudantes da palavra de Deus, alunos da escola dominical, como eu sou, há 26 anos, não é? Traz muitos ensinos para nós. A palavra de Deus, as escrituras, ela tem um princípio eterno que nós devemos guardar. Está lá, Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, é um princípio eterno das Escrituras. Ainda outro trecho, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E que princípio é esse? Que todo pecado traz uma consequência. E isso vai ficar bem claro na lição de hoje. Esses 3 anos e meio sem chuva, o que virá depois, o que aconteceu na vida desses reis, até mesmo os reis anteriores a Acabe, todos eles tinham por missão levar Israel a adorar a Deus, não é? Os reis, os profetas, eles são os pastores de Israel. Eles não poderiam jamais levar idolatria para o seu reino. Todos eles foram punidos. Jeroboão, quando ele toma o poder daquela maneira, Aías faz uma profecia, entrega uma profecia que
toda a família dele seria morta. E isso acontece através de Baasa. Baasa extermina com o nome de Jeroboão da terra. Ele mata, assim que ele toma o poder, ele mata Nadab, que é o segundo rei do Reino do Norte, e depois ele mata toda a família, não sobra nenhum. Depois vem Elá, que também é morto, e são reis que um vai matando o outro para tomar o poder. Para você ter uma ideia, nos 80 anos em que separou o reino, né? Reino do Sul, reino do Norte, enquanto o Reino do Sul teve 3 reis, Israel, o Reino do Norte, já estava no seu 7º. Tem um rei aqui, Zinri, que reinou 7 dias, e a palavra de Deus diz que ele reinou 7 dias. Depois vem uma perseguição sobre ele, e ele tira a sua vida, ateando fogo no palácio do rei, morrendo ele, e queimando tudo ali. Até quem estava ali morreu com ele, não é? Que é Zinri. Depois tem Tibni e Onri. Tibni é quase rei, porque o Reino do Norte se divide, quer ele como rei, queria colocá-lo como rei, mas não fala que ele é um rei. Tanto é que muitos não citam ele como rei. E depois ele é morto por Onri, que é o pai de Acabe. Quando ele reina por 11 anos, antes ele mata o seu antecessor. Na verdade, no Reino do Norte, houve pelo menos 8 mortes violentas de tomada de reino. Então, os reis morreram de forma assim bem terrível. E isso tudo consequência do pecado e da desobediência. Porque o pecado, ele também tem o poder de separar o homem de Deus. Porque Deus, ele é santo. E todos que se aproximam dele têm que reconhecer isso. Hoje nós estamos guardados ou cobertos ou justificados, melhor dizendo, no nome do nosso Senhor Jesus. Mas a santidade é requerida também daqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos caminhar em santidade, estar sempre arrependidos de todas as nossas falhas, porque o nosso Deus, ele é santo. A obediência também, ela deve ser bem presente na vida daquele que se aproxima de Deus e o tem por Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Outro ponto importante aqui também nessa lição: uma vida de pecado traz sequidão espiritual, mas a obediência a Deus traz uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas 5:25. Quando olhamos aqui a capa a imagem da nossa lição, nós veremos uma terra seca, não é? Sequíssima. Chega a estar separadinho aqui. Uma referência aos 3 anos e meio sem chuva. Mas nós podemos também fazer aqui uma inferência ao coração daqueles homens, do rei, da rainha e de todos aqueles que foram seduzidos pelos deuses apresentados ali por este casal. Nesta lição também conheceremos este casal, Acabe e Jezabel. Acabe, o 7º rei de Israel, filho de Onri, e Jezabel, sua esposa. Onri, ele foi um homem que fez muitas alianças. Nós vimos Salomão fazendo alianças. Ele também, ele fez muita aliança. Ele foi um homem muito impetuoso, é o significado do seu nome. Era um comandante do exército de Elá, não é? Um dos reis anterior a ele, e durante o seu reinado ele acumulou grandes riquezas. Inclusive fez alianças com os fenícios, que era povo idólatra, que cultuava Baal e Azerá, não é? E foi numa dessas alianças que Acabe acaba se casando com Jezabel, mulher terrível, maléfica, uma espécie de prostituta cultual. Esta união trouxe males para eles, trouxe males para Israel, para o reino, e conforme veremos na lição, e enquanto é importante também,
É importante também que enquanto os dois reinos estavam ali, lado a lado, em alguns momentos eles viveram em paz, não é? E aqui, neste momento, com Acabe, vai acontecer aí um tempo de paz entre eles. Tanto é que a filha de Acabe, Atalia, ela vai se casar com o filho de Josafá, Jeorão. E depois ela mesma vai se tornar rainha por um tempo, 7 anos, lá no Reino do Sul. Veja que ela é filha de Acabe do Reino do Norte, casa-se com Jeorão, filho de Josafá, e ela é rainha lá por um tempo. Uma mulher terrível, filha de Acabe e Jezabel, não é? Não poderia ser boa coisa. E nesse tempo de honra, Samaria se tornou muito grande. E é neste contexto que entra o rei Acabe, o 7º rei de Israel, que nós vamos tratar nessa lição. A introdução diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. 1 Reis 16:30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. 1 Reis 16:31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1 Reis 17:1. Então nós veremos um pouquinho desse homem. Não fala muito, não é, sobre o que significa o seu nome, só diz que ele reinou por 22 anos, não é? As coisas erradas que ele fez, que ele levou lá para Israel, e os profetas que o combateram, né? Nós vamos falar bastante de Elias. Por falar nisso, serão 4 lições aí, a lição 3, 4, 5, 6, onde vamos tratar aí do ministério de Elias. Hoje mesmo nós vamos só fazer uma introdução, porque na outra lição vamos continuar falando dele, não é? Mas também tem um outro profeta, o Micaías. Ele também combatia as práticas idólatras do casal, e a palavra de Deus diz que Acabe chegou a odiá-lo. 1 Reis 22:8. E quando ele foi à guerra, Micaías, ele trouxe uma palavra contrária ao que os outros profetas diziam, não é? Os profetas contratados, os profetas de Baal, que dizia que o rei teria vitória. E ele fala que não, que ele perderia esta guerra. E aí o rei manda prendê-lo até ele voltar da guerra. Aí tem um versículo assim: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Micaías, filho de Imlá. E Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Esta versão é a NAA. E a palavra de Deus diz que ele manda prender Micaías até que ele volte da guerra. Mas Micaías diz assim: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. E é nesta guerra que ele morre, Acabe morre. Nós veremos mais adiante. Então, nós vemos aqui um homem fraco espiritualmente, que mesmo os profetas trazendo a palavra de conserto, ele não aceitava. Ele chegou a dizer que odiava Micaías. Quando foi se referir ao homem de Deus, Elias, ele o chama de perturbador de Israel. Jamais um israelita deveria chamar um profeta de Deus de perturbador de Israel. Isso mostra o nível espiritual que este homem estava. E isto tudo, segundo o texto aqui, são consequências das suas escolhas. Ele se casa com Jezabel, mulher fenícia, adoradora de Baal e Azerá, e ela traz para o reino do norte todos esses deuses que era adorado pelos sidônios. Inclusive,
em outros textos, faz menção a Moloque, aquele que fazia sacrifícios às crianças, não é? É também aí deste povo. E ela era uma devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas, conforme 1 Reis 16, 31, 18, 19. Esta princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou a ponto de se vender. Eu fiquei assim bem curiosa com este se vender. O que significa esse se vender, não é? Esta passagem aqui está próxima a quando ele quis a vinha de Nabote. A palavra de Deus diz que ele, olhando pela sua janela, ele via todos os dias a vinha de Nabote encostada ali nos muros do palácio real. E ele procurou Nabote e quis aquela vinha, ofereceu dinheiro. E Nabote não vendeu, porque era dele, era herança dos pais, que ele passaria aos filhos. E aí o rei, mimado, fraco, ao invés de aceitar a recusa, ele deitou-se, não comeu, não bebeu água, chamando a atenção da sua esposa. E quando ela vê, ela pergunta, ele fala que é porque ele queria que ela vinha e Nabote não quis vender. E olha o que ela diz. Está em 1 Reis, capítulo 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. E eu te darei a vinha de Nabote, os Jezreelita. Então, quando ela fala isso, ela toma a decisão de exterminar Nabote e seus filhos. Aqui, quando vai falar da morte de Nabote, é bom você ler capítulo 21, versículo do 8 ao 15, não fala da morte dos filhos, do filho. Mas lá em 2 Reis faz menção que morreu ele e o filho, que seria o herdeiro, não é, da vinha de Nabote. Ela prepara toda uma cilada, onde alguns filhos de Belial, é assim que cita a palavra de Deus no versículo 13, que o acusam de blasfemar contra Deus e contra o rei. Veja aí, ela usa o nome de Deus, uma mentira, para matar o servo de Deus. Nabote era crente, não é? Ele era um desses remanescentes, que a palavra vai falar mais à frente, que tem mais. E ali ele é apedrejado e morto. E quando acontece isso, ela fala para o marido, está no versículo 15, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E ali o rei foi, e sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para possuir. Veja a decadência que esse homem chegou. E quando fala que ele se vendeu, está se referindo, é perto desta passagem. Por que fala que ele se vendeu? Porque ele vendeu a alma dele. Ele vendeu a própria alma, tornando-se escravo de Satanás, senhor da vontade maligna de sua esposa, tanto na idolatria, quanto no mal que fez a Nabote, na morte consentida de vários profetas de Deus. Foi uma forma dele vender a alma, porque ela era idólatra, ela não conhecia o verdadeiro Deus, não é? Agora ele conhecia. E na fortificação também de Jericó que vimos anteriormente. Então este homem ele foi um fraco espiritual e há uma passagem ainda falando dele lá em 1 Reis 21, 27, quando Elias entrega as profecias, ele se humilha. E aí Deus diminui a sua ira, não é? Impedindo que ele veja a morte de seus filhos, que vai acontecer lá em 2 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 14. Ele tinha 70 filhos homens, nenhum vai restar, todos serão mortos pelo rei da época, eu não lembro agora, mas nós vamos falar mais à frente. Ele vai ser morto, todos esses 70 filhos, cumprindo essa profecia, mas aí ele já estava morto, ele não viu, não é? Deus, ele diminuiu o rigor,
porquanto ele se humilhou. Mas veja que essa humilhação de Acabe não é arrependimento. É apenas uma forma, não é? Que ele encontrou aí, vamos ler como está na palavra de Deus, para mostrar seu desgosto. Olha lá. Está no capítulo 21, versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, que é uma referência à morte dos seus filhos, que está lá no versículo 26. Mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre sua casa. Então ele não viu a morte dos filhos. Mas aqui não mostra um arrependimento de Acabe, porque mais à frente nós vamos ver o que ele faz ao profeta Micaías, que traz a profecia de que ele morreria. Ele manda prendê-lo. Então não mostra arrependimento de Baal. Seria uma humilhação aí, meio, vou dizer, meio de desgosto por tudo que iria acontecer, mas não um arrependimento real, porque quando há um arrependimento real, a palavra de Deus mostra mudança na vida deste homem, mostra ele levando esse arrependimento também para a nação, promovendo um jejum para a nação, um concerto, retirando os deuses. E nós não vemos Acabe fazendo isso. E depois nós vemos aqui, no nosso tópico 2, a rainha perversa. Vai falar um pouquinho desta mulher escolhida por ele. Jezabel é a esposa ímpia de Acabe, no casamento por interesse, como nós vimos, por interesses, não é? Comerciais, contrário à palavra de Deus, que proibia casamento com povos idólatras. A palavra de Deus ela é bem clara. Deus diz que se o homem se casasse com mulheres idólatras, elas levariam o homem, o esposo, a cometer tal pecado, e foi realmente isso que aconteceu com Israel. Sempre algumas mulheres contaminaram os reis, nós vimos no caso de Salomão, e também agora se repetindo com Acabe, não é? Então, ela era adoradora de Baal e de Azerá. Na verdade, ela é chamada na Bíblia como feiticeira e prostituta, não prostituta nesse sentido que nós conhecemos hoje, que é a mulher que se vende o seu corpo físico, não é? Não nesse tipo, mas prostituir atrás dos deuses, por trás dos deuses, aos deuses. Prostituir também quando troca aí a adoração a Deus, a adoração a imagens de escultura. Isso é uma forma de prostituição. Ela é considerada uma feiticeira e prostituta. Essa união também trouxe problemas na área moral, porque nas adorações a Baal havia orgias sexuais, inclusive relacionada à homossexualidade, que fazia parte desses rituais. Também um problema na área espiritual, que foi a separação total de Deus, não é, daquele povo que adorava as imagens, e também social, porque as pessoas eram perseguidas quando não adoravam a Baal, ou quando os profetas traziam alguma profecia contra eles. Ela é chamada também matadora de profetas. Ela matou muitos profetas, muitos sacerdotes, e também aqui foi responsável pela morte de Nabote. O que ela queria, ela tomava. Ela é uma mulher também considerada hedonista, que vive em prol do seu próprio prazer. Não é? Tudo que ela queria, ela conseguia. Uma mulher realmente maligna. Com Jezabel, Samaria se torna o centro religioso do culto a Baal, e Astarote ou Azerá. É importante lembrar aqui que esses dois deuses é o mesmo, é uma mulher. Astarote ou Azerá é o mesmo.
Então são 450 profetas de Baal e 400 sacerdotisas de Astarote. 1 Reis 18:4. Nesta época foram mortos profetas, homens e sacerdotes fiéis a Deus. É importante lembrar também que tinham sempre remanescentes. A palavra de Deus diz, Deus mesmo falando a Elias, que tinha 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal nem beijaram os seus pés, que Deus cuidara, que Jezabel não tocara. Assim como também fala de Obadias, um homem que escondeu 100 profetas de Jezabel, porque ela queria matá-los, em covas, 50 numa cova, 50 no outro. E protegidos, não é? Deus usou Obadias. Obadias era um oficial de Acabe, do reino de Acabe. Veja a coragem desse homem para cuidar desses homens. Ela é símbolo, assim como Balaão, de pecados morais, apostasia, ganância financeira, amor ao dinheiro e ao poder. É importante aqui também, eu vou fazer um comentário aqui também, eu trouxe do livro do pastor Esdras Bento. Muito bom esse livro. Tem muitas coisas que está registrado aqui que o autor usou nas nossas lições. Ele está dentro da bibliografia, bibliologia, ou dos materiais que foram consultados, esse livro. Ele é muito bom. Ele faz menção aqui, meus irmãos, à associação que muitas pessoas fazem de Jezabel aos ornamentos femininos. Ele diz aqui que é uma brincadeira de mau gosto. Eu também acho. Chamar as servas de Deus que usam pintura de Jezabel. Tomemos cuidado. Jezabel, ela é símbolo de pecados morais, sexuais, apostasia, feitiçaria, idolatria. Falar que uma mulher que se arruma ou se torna aí, evidencia sua beleza com Jezabel é um pouco grosseiro. E ele fala que se resulta da má compreensão do texto de 2 Reis 9:30, que relata a visita que Jeú faz a ela, e ela pinta os olhos e se adorna, não é? Antes de encontrar ali com Jeú. E é importante nós lembrarmos que é um costume das mulheres da sua época. Todas as mulheres, elas usavam muito ornamentos, pintura. Era uma coisa que acontecia muito naquele tempo. Então, por isso também não devemos pensar nesses costumes, não é? Como algo só de quem adorava imagens, ou de mulheres perversas, né? Como Jezabel. E comparar as mulheres de Deus. Não façamos isso, é de muito mau gosto, não é? A Bíblia, o autor diz aqui, pastor Esdras Bento. A Bíblia está repleta de tantas que usavam esses artefatos, que se adornavam conforme o costume da época. Todavia, Jezabel é usado mais frequentemente para descrever os costumes imorais, a impiedade que crassa na religião e, infelizmente, adentrou numa comunidade cristã no início ou no meio do século depois de Cristo. Então, não façamos esta comparação. Ela é citada também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tem o contratítulo: tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Aqui fazendo naquelas cartas, não é? Aquelas igrejas lá de Apocalipse, a uma mulher que estava levando os servos de Deus a idolatria. Essa prostituição aqui não é prostituição no significado que nós conhecemos, mas é seguir outros deuses. É uma forma de feitiçaria e prostituição, ir atrás de outros deuses. Quando nós falamos de prostituição, quando nós falamos de idolatria, nós, em pleno século XXI, quando ouvimos esta expressão, nós pensamos muito, por que essas pessoas faziam isso? Por que iam atrás de idolatria? A idolatria é uma forma de se render à carne, porque o Deus
o Deus de pedra, de imagem, ele não fala, ele não tem boca, ele não tem regra nenhuma. A pessoa faz o que ela quer. Tanto é que nas adorações aqui que nós vemos, a Baal havia orgias sexuais. Liberdade não, libertinagem. Era isso que as pessoas queriam, fazer o que a sua carne desejava. Amém? Mas nós podemos falar melhor no outro vídeo. Entre as suas maldades estão as mortes aos profetas do Senhor, 1 Reis 18, 4. Está também a morte de Nabote e a perseguição que ela fez ao profeta Elias. Era uma mulher terrível. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, e o homem de Deus diz que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariavam a justiça divina. 1 Reis 21, 23 a 27. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Amém? E assim eu termino esta primeira parte do meu vídeo. Deus abençoe a todos.